Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, neste dia, para falar sobre as coisas da política. E eleição municipal cada vez mais perto, a gente vai saber hoje o desenho que está sendo feito desse cenário político eleitoral por um dos pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Ele que já aparecia nas últimas pesquisas, subindo lá no topo, e agora eu quero saber, vou querer saber dele daqui a pouco, como ele está enxergando esse cenário sem Iris Rezende, que pelo menos até esse momento em que estamos gravando o programa, está fora da disputa. Eu estou falando do pré-candidato Vanderlan Cardoso, que é do PSB. Tudo bem? Boa noite, Vanderlan. Boa noite, Paulo. Boa noite você que está nos vendo aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer também. Vamos tentar saber do senhor esse cenário. Como eu disse, né? Muda o quê com a saída de Iris Rezende? O senhor já responde logo no próximo bloco. Fique ligado. Muito bem, programa de hoje receberam Vanderlan Cardoso, ex-prefeito de Senador Canedo e pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, do qual, inclusive, o senhor é presidente metropolitano e metropolitano mesmo, porque envolve as cidades da região, é isso? É isso, Paulo. Todas as cidades da região metropolitana de Goiânia, nós somos responsáveis por essas cidades. Presidente, então vou tratá-lo por presidente, okay. Né? Embora o senhor esteja aqui na condição de pré-candidato, mas, presidente, cenário, sem Iris Rezende, primeiro, o senhor acredita que essa despedida de Iris Rezende seja para valer? Acredito sim, Paulo. Acho que o momento é completamente diferente do que em 2013 para 2014, né, quando ele anunciou a saída. Então, eu acredito sim, da forma como foi, ele está um pouco decepcionado com o seu partido, a atitude de algumas pessoas, é o que a gente tem notado nos bastidores, né? Então, acredito sim. O senhor não tem bola de cristal, mas não custa lembrar que a gente está gravando o programa numa quinta-feira e para sexta-feira, o dia seguinte, está pelo menos programado um evento chamado Volta Iris, não é isso? O senhor acredita que esse movimento, primeiro, vá acontecer e que ele consiga demover Iris da ideia de deixar a política? Olha, eu acredito que ele vai acontecer, Paulo. Agora, é mais para fortalecer, né, até mesmo, acho que em agradecimento ao que Iris representou para o estado de Goiás, para Goiânia, como prefeito de Goiânia, como governador, como deputado estadual que ele foi e também ministro. É uma forma de agradecê-lo. Ou pelo menos de atender as provocações, né, feitas pelo Twitter por Dona Iris, na verdade, que Dona Iris andou puxando a orelha feia, né, do PMDB. Ela, como sempre, ela andou puxando a orelha aí de algumas pessoas. Para colocar essa questão de Iris, e em seguida eu queria saber que herança o senhor espera receber dos eleitores de Iris, a gente vai ouvir aqui os dois presidentes do partido, do PMDB, o presidente estadual e o presidente municipal, sobre a decisão de Iris primeiro. Confira. A desistência de Iris Rezende à candidatura a prefeito de Goiânia pegou o PMDB de surpresa, pois a decisão do ex-prefeito não foi comunicada ao partido, segundo o presidente estadual Daniel Vilela. O diálogo que aconteceu era no sentido que acreditávamos na candidatura dele, um diálogo com outros partidos, com todos os integrantes do partido, na construção de ter uma candidatura aí com todas as condições de disputar e bem. E por isso não existia nenhuma possibilidade do partido trabalhar com um plano B. Uma futura aliança entre o PMDB e pré-candidatos como o delegado Valdir Soares ou Vanderlan Cardoso não foi descartada pelo PMDB, mas o presidente do partido em Goiânia acredita que o PMDB precisa ser cabeça de chapa. Todo outro e qualquer partido que queira vir num projeto será bem-vindo. Mas o PMDB, como maior partido, tem que ser o protagonista desse processo eleitoral. Hoje o projeto do PMDB é de construir uma candidatura própria e de buscar, lógico, aliados em outros partidos. Apoiar um nome de outro partido também não está nos planos do deputado estadual José Nelto, que é um dos cotados para assumir o lugar de Iris, caso ele não reveja a decisão. Eu não trabalho com essa hipótese, não discuto esse assunto. Nós trabalhamos hoje para que o partido tenha um candidato. Com
Com a saída de Iris Rezende da vida pública, outra decisão que o PMDB terá que tomar é com relação a um nome para as eleições de 2018, já que Iris sempre foi o candidato do partido. Para Daniel Vilela, está cedo para esse debate. 2018 é um outro momento, é mais à frente e é lógico que o PMDB vai se fortalecer e vai apresentar um candidato. A decisão de Iris gerou consequências. Durante um evento da Fundação Ulisses Guimarães, da qual é presidente, sua esposa e ex-deputada federal Iris de Araújo fez críticas duras ao que ela chamou de jovens do PMDB, que trataram Iris Rezende como um trapo. Toda essa juventude que está aí, deputados, foi ele que fez. Foi ele que pôs na prefeitura, cresceram, conseguiram se eleger. E depois voltam as costas para ele, como se ele fosse, e eu vou desabafar aqui para vocês, como se ele fosse um trapo. Peraí, alto lá, respeito é bom, ele gosta e eu adoro. A situação pelo PMDB não está fácil, né, presidente? Eles têm bons nomes aí para ser colocado. Eu acredito que o PMDB vai ter um nome para disputar as eleições. Pensaram no senhor, mas deixaram claro, o PMDB tem que ser cabeça de chapa. O senhor aceitaria? Olha, nossa pré-candidatura, Paulo, foi a primeira a ser colocada. Eu não discuto mais essa questão de estar conversando com alguém sobre questão de serviço mais. Essa fase já passou, já tem muito tempo, né? Está consolidada a nossa pré-candidatura, estamos intensificando com a saída do Iris, estamos intensificando mais ainda, aumentou mais a nossa responsabilidade, Paulo. Então eu estou me desdobrando aí para fazer o maior número de reuniões possível, buscando mais aliados, mais pessoas para o nosso projeto. Uma composição com o PMDB, uma eventual composição com o PMDB ainda no primeiro turno, seria de que maneira? Claro que o senhor disse que não abre mão da cabeça de chapa. O senhor acha que o PMDB vai deixar o deputado municipal do partido ali, o Bruno Peixoto, disse com certa arrogância até que não, temos que ser cabeça de chapa. Eles têm nome melhor do que o senhor? Olha, é uma decisão deles aí, Paulo. Eu acho que essa questão de... E isso que atrapalhou muito as conversas das oposições em Goiás foi essa questão de, ora, é o maior partido, então sempre tem que ser cabeça de chapa. Eu acho que o discurso tem que mudar um pouco, né? Eu acho que tem que haver mais diálogo. Ora, por quê? Se o meu nome tiver melhor do que o do maior partido, por que então que não pode receber o apoio? Ou seja, nós só vamos poder apoiar, nós não vamos poder ser apoiados nunca. Isso tem que ser mudado no estado de Goiás. Aqui, aliás, ou você tem que... eu sou muito criticado, Paulo, por... o Vanderlan tem que estar de um lado ou do outro. Quer dizer, eu não posso estar do lado dos meus companheiros, do lado do nosso projeto, do lado do povo de Goiânia e de Goiás. Zé Neldo disse que o senhor fica sempre em cima do muro. Pois é, eu não tenho problema com ninguém. Eu acho interessante isso. O senhor está em cima do muro? Ora, de forma alguma, em cima, mas em que sentido, Paulo? Porque quando a gente vai apoiá-los... Busca acordo com a base do governador, mas também conversa com o PMDB e outros partidos. Paulo, eu sou um candidato independente, minha candidatura, ela é independente, eu converso com todos. Essa independência me dá essa tranquilidade de dialogar, de conversar com todos. Aliás, eu acho que quem tem problema pode ser eles que estão com esse problema, entendeu? Uma crise de identidade muito grande, entendeu? Eu não tenho esse problema, certo? A minha pré-candidatura é independente, eu converso e diálogo com todos aqueles que nos procuram, Paulo. É completamente diferente. Agora, o que eu acho interessante, quando eu sou sondado para ser vice, aí eu não sou de base, é interessante, quer dizer que para ser vice não tem problema. O senhor é aí da a base, Lúcia não? passa a não ser de base, a filha dela passa a não ser secretária da Fazenda. É interessante isso, né? O modo como eles me veem. Da outra vez perguntei e volto a perguntar. Nesse momento, o seu partido e o senhor, consequentemente, estão ou não estão na base do governador? Não, a minha pré-candidatura é completamente diferente, Paulo. Eu não tenho cargo em governo, não tenho cargo em prefeitura. A minha candidatura, volto a falar mais uma vez, ela é independente. A questão da senadora, ela fazer parte e ajudar o governo do estado e ajudar o governador, completamente diferente. Agora, quem saiu do PSDB foi ela e veio para o PSB. E ela já deixou muito claro, Paulo, nas suas entrevistas, em tudo que ela fala, que a nossa pré-candidatura aqui é uma decisão nossa e ela vai continuar sendo independente. O senhor falou uma decisão nossa, isso inclui naturalmente a senadora que é presidente estadual do partido. Isso. Se lá na frente ela falar, Vanderlan, vamos compor com
o governo, com a base do governo. Como é que o senhor vai se posicionar? Olha, isso é uma decisão, Paulo, que não depende simplesmente da nossa presidente, nem de mim, depende de um grupo. Nós temos um grupo hoje que ele está crescendo cada dia mais, está sendo fortalecido, certo? Então, para nós sermos candidatos, até mesmo se você for observar, a base hoje tem seu candidato, aliás, tem 3 candidatos. Dizem certo? que são 4, incluindo o senhor. Olha, até o momento eu não fui consultado sobre isso e não tive conversa nesse sentido. O governador nunca falou com o senhor sobre isso? Não, para mim ser o candidato da base, não. Houve um convite no começo do ano passado, quando eu estive conversando com o governador, para que eu fosse uma candidatura da base, certo? E eu expliquei não, que eu quero continuar nessa independência como candidato. Aquele recado que o governador Marconi Perillo mandou na semana passada, durante um evento com o pré-candidato Giuseppe Vecchi, pregando a união da base, dos partidos da base em torno de apenas uma candidatura e dizendo que tem gente que está cuidando apenas dos seus interesses pessoais. Aquele recado serviu para o senhor? Para mim, mano, não, é que serviu para os candidatos dele, se for o caso, o próprio pessoal da base. Então, né? O senhor fica definitivamente fora da base? De forma alguma. O senhor não comporia... O senhor comporia apenas em que situação com a base? Olha, em primeiro lugar, a nossa conversa, Paulo, ela tem sido com relação a segundo turno. Eu estou trabalhando para ir para o segundo turno. Então, essa conversa ela tem sido nesse sentido. Do segundo, ter uma boa convivência para ver quem é que vai para o segundo turno. Esse é meu diálogo. Aliás, e eu tenho procurado ter essa boa convivência com todos, inclusive com o partido de oposição ao governo. Vamos saber um pouco do PSDB também? Vamos colocando, né, fazendo aquela sopa de letrinhas aqui no programa. O presidente do Diretório Municipal do PSDB defende mais uma vez a união da base aliada nas eleições para prefeito de Goiânia. Veja o que ele diz. O presidente do Diretório Municipal do PSDB, Rafael Lousa, acredita que a base aliada do governador Marconi Perillo deve se unir em apenas uma candidatura a prefeito de Goiânia. Eu tenho dito isso já há algum tempo, que eu acho que estrategicamente seria importante a nossa união em torno de uma única candidatura. Qual hipótese o PSDB abriria mão de uma candidatura? Eu não quero antecipar nenhum tipo de critério, né? A gente precisa inicialmente sentar e avaliar qual o posicionamento de cada um, a viabilidade, as condições, e definir isso de maneira conjunta, a várias mãos. Nessa estratégia para unir a base, o senhor já conversou, vai conversar com quem? Com os próprios pré-candidatos ou com os presidentes de partidos? Nós temos trabalhado os dois lados. Eu já tinha conversado ao longo desse ano com a grande maioria dos pré-candidatos. Com a escolha de um pré-candidato por parte do partido, nós também iniciamos uma conversação entre os próprios pré-candidatos e os presidentes de partido. O senhor considera que Vanderlan Cardoso faz parte da base aliada do governador Marconi Perillo? O partido do pré-candidato Vanderlan, do ex-prefeito, senador Canedo, e ex-candidato a governador, ele faz parte da base. O delegado Valdir faz parte da base aliada do governador? O partido também faz. O posicionamento, tanto de Vanderlan quanto de Valdir pessoal, reflete a posição do partido. Mas os partidos têm dado essa contribuição e recebido, logicamente, também a contribuição. Aí, presidente, o senhor é considerado, se não da base, mas pelo menos o seu partido está na base e eles esperam que o senhor componha com eles. Olha, Paulo, o partido realmente ele dá sustentação ao governo, PSB, os deputados que vieram, porque nós não elegemos nenhum deputado, os deputados que vieram compõem a base do governo. O que eu digo é que a minha posição, desde a vinda da senadora aí, e foi bem conversado com ela, é de uma candidatura independente. Me dá também essa tranquilidade que eu venho falando, de estar dialogando e conversando com todos, certo? E eu pretendo continuar assim, Paulo. Agora, segundo turno, né, é outra conversa, né? Vamos ver no segundo turno. Eu vou trabalhar para ir para o segundo turno como candidato da base dos 3 candidatos que tem hoje, vão estar trabalhando para um deles ir para o segundo turno, certo? Para a sua candidatura, para o seu desempenho nas pesquisas, é melhor que a base continue do jeito que está com, segundo o senhor, 3 candidatos ou que se una em apenas um? Olha, Paulo, eu não escolho, nem fico fazendo muitos cenários, certo? Acho que o único cenário aí que eu vi que melhorou bastante para a gente foi com a saída do Íris,
Essa aí melhorou bastante, mas não fico até mesmo querendo escolher candidatura com quem que a gente vai estar competindo. Não se trata de escolher, mas de entender pelos números da pesquisa. Com 3 candidatos, embora todos eles estejam com índice baixíssimo, né, em torno de 1, 2%, é melhor que continue assim ou se unirem apenas em um para levar, inclusive, a um segundo turno? Que cenário o senhor está desenhando? Não é possível que o senhor não tenha, né, uma equipe já trabalhando com o senhor, analisando números, analisando cenários. Ô Paulo, pesquisa, eu não desprezo candidatura de ninguém, sabe, Paulo? Eu já tive experiências aí que pessoas que estavam lá que ninguém achava que não tinha condições nenhuma e ganha as eleições, entendeu? Então eu respeito a todos, eu acho que todas as candidaturas elas são competitivas, entendeu? Pode ter surpresas às vezes até, entendeu? Tá, herança. Que herança o senhor espera receber com a saída de Iris Rezende? Porque agora o eleitorado vai escolher dentre os outros pré-candidatos nesse momento. O senhor, nas pesquisas feitas com a presença de Iris, o senhor estava em terceiro lugar, não é isso? Atrás do delegado Valdir, que estava em uma pesquisa com praticamente o mesmo número de intenções de votos de Iris Rezende. Saiu Iris. O senhor herda os votos de Iris ou o delegado Valdir, pela semelhança, pela popularidade, pode ser o grande beneficiário desses votos? Olha, eu acho que os votos que o Iris tem eram uns votos pela pessoa, pelo que ele já fez por Goiânia e por Goiás e também pelo seu modo de administrar. Iris é conhecido como uma pessoa que faz, certo? Eu acho que nesse caso aí a gente pode levar mais vantagem com relação a outros candidatos, porque é o mesmo, né? Nós temos um perfil de que faz, embora tenha muita coisa diferente, mas esse perfil é um pouco parecido. O senhor espera então herdar boa parte desses votos de Iris, dessa intenção de votos nesse momento? Vou trabalhar para pegar aí a maioria. Como é que o senhor vai trabalhar a questão agora, porque as próximas pesquisas provavelmente irão mostrar que o senhor está ali disputando agora a ponta com o delegado Valdir. O terceiro lugar agora passará a ser do PT, não é isso? Embora também com um número de intenções de votos bastante reduzido. A delegada Adriana Costa apareceu com 6% nessa última pesquisa do CEPS. A briga vai ser entre o senhor e o delegado Valdir? O senhor entende assim? Olha, essa pesquisa, as primeiras que saíram, Paulo, são mais de conhecimento. Quem são os mais conhecidos? Você pode observar que ela está em escala, né? Iris, Valdir e eu. Iris tem 92% de conhecimento, conhece bem. Valdir tem 75%, eu venho com 42%. Então está nessa escala. Agora, a partir do momento em que a gente vai mostrando as nossas propostas, as pessoas vão conhecendo melhor, eu tenho certeza que se eu tivesse esse mesmo conhecimento dos dois, eu estaria liderando as pesquisas. Por que o senhor tem conhecimento menor, né? A população conhece menos o senhor do que o delegado Valdir, levando em consideração o fato de que o senhor disputou 2 eleições para o governo do Estado, e o delegado disputou 2 apenas para deputado federal. Em Goiânia, o fato das redes sociais, ele é muito forte nas redes sociais, e também a exposição que teve na grande mídia. Isso facilitou bastante, né? Mas para você ver que o meu grau de conhecimento era um grau muito bom. Em setembro do ano passado era só 18%. Agora, quando você coloca conhece e vota, o nosso conhece ele é menor do que o voto. O nosso conhece está mais embaixo e o voto está em cima. É por isso que nós tivéssemos um grau de conhecimento maior, a partir do momento que as pessoas vão nos conhecendo, nós vamos nos firmando mais. Se nós tivéssemos o mesmo grau de conhecimento, nós estaríamos liderando todas as pesquisas. Como é que o senhor vai provar para o eleitor, mostrar para o eleitor que o senhor é melhor que o Valdir? Olha, eu vou mostrar minhas propostas e com conhecimento, Paulo. Eu não tenho que ficar falando que, por exemplo, a bandeira do Valdir é a segurança, né? Então eu tenho que mostrar o que ele vai fazer na segurança e o que ele fez para a segurança. Eu tenho como chegar e falar assim, a segurança, o nosso projeto é esse, porque assim nós fizemos. Eu tenho um conhecimento como fazer, entendeu? E não é só segurança, uma cidade não é só segurança, gente. Uma cidade é saúde, é o desenvolvimento, é os polos industriais, qualificação, né, geração de emprego e renda, é muita coisa, é esporte, é cultura, uma cidade é muita coisa, é ação social. Não é simplesmente, esse é um dos itens que hoje é atribuído mais ao Estado, mas que o prefeito ele tem que assumir a responsabilidade e buscar os parceiros. Por exemplo, para fazer uma boa segurança, para implantar os projetos que nós
vamos implantar em Goiânia, eu preciso, Polícia Militar, Polícia Civil, preciso do Judiciário, preciso dos Conselhos de Segurança, ou seja, é uma parceria, Guarda Municipal, entendeu? Uma parceria. E nós temos como provar em números. Olha, nós fizemos assim, eu administrei uma cidade que era conhecida e apelidada como Senador Faz Medo, hoje é uma das cidades mais prósperas do nosso estado. Até porque tem um Vanderlan lá cuidando da segurança. Da segurança, lá tem o Xará lá que está comandando a 17ª. Tá bem, o senhor falou sobre muitas questões ligadas à prefeitura, vamos falar um pouco sobre elas daqui a pouco? Vamos. Eu chamo o intervalo e a gente já volta, fique ligado. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o ex-prefeito de Senador Canedo, Vanderlan Cardoso, que hoje é pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSB. Ele que também é presidente metropolitano do partido. Presidente, final do bloco anterior, o senhor falava sobre os vários problemas de Goiânia, e não apenas em relação à questão da segurança. O senhor já tem um diagnóstico, o senhor tem estudado bem Goiânia. O que o senhor colocaria como prioridade para o próximo prefeito, seja o senhor ou seja quem for que se sente naquela cadeira de prefeito? O que é que, na sua opinião, se for o caso, o que é que o senhor faria se estivesse lá na cadeira no primeiro dia? São muitas as ações, Paulo, são muitas coisas, que tem que abrir muitas linhas de frente. Mas eu vou resumir um pouco para você aqui, vou tentar, né, Paulo, resumir para você, numa palavra, que Goiânia precisa: desenvolvimento, Paulo. Goiânia, alguns anos atrás, ô Paulo, 20 anos atrás, de cada R$100 arrecadado dos recursos do Estado, dos impostos, 30 a R$32 era de Goiânia, Paulo. Com a decisão equivocada que foi tomada alguns anos atrás, que Goiânia tinha que ser só serviço, ela não tinha que ter distritos industriais, por exemplo, polo de desenvolvimento como polo moveleiro, polo de confecção, certo? E isso vem, ao longo desses anos, vem caindo as receitas e aumentando o quê? Loteamentos. Esse povo está sendo colocado, por exemplo, como Orlando de Moraes. Se você vai lá no Orlando de Moraes, é outra cidade separada de Goiânia. No setor Orlando de Moraes, para quem eventualmente não conhece, isso. Não confunda com o cantor, até porque esse nome é dado pelo pai, né? Setor, em homenagem ao pai do cantor. Isso. Então, quando você pega ali, você olha aquele espaço enorme de terras que tem ali, devia ser colocado ali um polo de desenvolvimento, um distrito industrial, entendeu? Então, são muitas frentes que você pode trabalhar para que... Como tem Aparecida, como tem Anápolis. Isso. Como tem Senador Canedo. Então, você pega as indústrias, que eram muitas em Goiânia, né? Não, aqui tem que ser só serviço. Foi dificultando, elas foram saindo. Aí começou com Ademir Menezes lá em Aparecida de Goiânia, com os distritos industriais, depois veio Macedo, depois veio agora com Maguito Vilela, foi criando e ampliando, aí veio Senador Canedo com a criação de vários distritos industriais, Goianira, Trindade, né? Para você ter uma ideia, o polo moveleiro, que era muito forte em Goiânia, em 2005 nos procuraram quando eu assumi o município, grande parte das indústrias de móveis daqui foi para o polo moveleiro de Senador Canedo que foi implantado, certo? Então, Goiânia precisa de ter esse planejamento voltado para o desenvolvimento. Quando você coloca, Paulo, um polo de desenvolvimento, distrito industrial, nessas regiões populosas que foram abrindo esses loteamentos, você vai firmando as pessoas ali, trabalhar próximo da sua casa, entendeu? Quando eu falo de polos, eu estou falando, por exemplo, de um polo de marcenaria, entendeu? Que gera muitos empregos. Quantas marcenarias que tem em Goiânia, a pessoa está apertada ali, precisando, né, de uma área para colocar a sua marcenaria, serralheria, entendeu? Isso são indústrias, gente. Existe o polo de modas aqui em Goiânia, né, que está, assim, mal planejado. Mas mal é mais na área de acomodado. venda, Paulo. Tem que Sim. ter mais incentivo para se construir, para se fabricar. Está se construindo muito no interior e vindo para Goiânia para comercializar. Cadê a lavanderia que foi falada há quanto tempo? Até hoje não tem uma lavanderia profissional para dar um apoio para essas confecções. Então, nosso projeto é de desenvolver Goiânia, planejar a Goiânia, não para a próxima eleição, Paulo. Nós temos que planejar a Goiânia para as próximas gerações, daqui 30 anos. Onde é que nós queremos chegar? Eu fiz isso no município, que era alguma coisa chamada de cidade, que era Senador Canedo.
certo? Planejamos 30 anos para frente. Se você vê hoje, aquele município pujante, está o trânsito definido, as avenidas abertas, o transporte coletivo, os distritos industriais, ou seja, as coisas acontecendo, o mesmo tem que ser feito em Goiânia. Continua acontecendo com o atual prefeito, Misael Oliveira? Olha, como foi planejado para frente, por mais que as pessoas às vezes queiram mudar alguma coisa, mas está amarrado, é amarrado num plano diretor, está amarrado no crescimento. O povo é um comércio forte, pujante, que passa a ter vida própria. Lógico, a administração precisa dar sua contribuição, mas já não depende tanto como no passado, em que dependia muito do setor, da própria prefeitura, para ficar gerando emprego, né, era o maior empregador do município. Hoje não. A Cosmética tem 4 mil funcionários. O Polo Moveleiro, quantos mil funcionários tem ali? A Jaepel ali é quase 1.000 funcionários. A nossa própria empresa já chegando a 800 funcionários. E o comércio, que era 600 empresas, hoje é mais de 10 mil. Por que o senhor tem a sua empresa, suas empresas lá em Senador Canedo, mas o senhor costuma abrir empresas lá no Nordeste também? Para atender o Nordeste. Sim, mas nós temos empresa, por exemplo... Não tem como atender a partir daqui? Tem, nós temos muitos produtos que é produzido aqui, Paulo. No caso, por exemplo, batata, biscoito, é produzido só aqui. Aí vai para o Nordeste, vai para o Norte. Agora, nós temos outros produtos, Paulo, que não tem como ele viajar essa distância toda, porque o valor agregado é baixo, vai ficar só no frete. Então, nós temos fábrica, por exemplo, na Bahia, desde 2002, para atender a Bahia, Sergipe, certo? Alguns estados ali próximos. Temos no norte do país a 2.300 quilômetros daqui para atender Macapá, atender Manaus, para atender uma parte do Maranhão, entendeu? E por quê? Os produtos não dá para viajar tão longe. Aí o concorrente que está ali, ele não vai deixar nós vender, nós não vamos ter preço. E dessa política da empresa, ela está sendo estendida para o Brasil inteiro. Nós estamos vendo agora, Paulo, Rio Grande do Sul, para atender os estados do Sul. Quantos empregos o senhor gera aqui em Goiás e quantos o senhor gera lá nesses estados? Goiás hoje está indo agora, com uma empresa nova que adquirimos aqui no estado, na área de automatados, está indo aí para quase 1.000 novos postos de trabalho, 1.000 funcionários. É só nós, nessa empresa agora, nós queremos nos próximos aí 24 meses, só nessa nova empresa, chegar a 400 postos de trabalho. Só nessa nova empresa. A operação nossa do Norte tem em torno de 400 funcionários. E a do Nordeste, por aí também, em torno de 400 funcionários. Quase que equivale. Equivale. O que o senhor tem daqui com o que tem lá fora. Isso. As pessoas podem usar isso, o senhor acredita, num horário político, num debate? Vanderlan fala em geração de emprego, mas ele gera mais emprego lá fora do que aqui? Tem gente com a cabeça miudinha que pode até falar, né, Paulo? É a mesma coisa você falar assim, peraí, o JBS tem que investir só aqui em Goiás, né? Ele não pode expandir seus negócios para outros países, tem outros países, em outros estados brasileiros. Ele nasceu aqui em Anápolis, ele tem que ficar só em Anápolis, vendendo ali para Anápolis, ele não pode sair para fora. Ficar lá no açougue. Falando em JBS, segundo o entendimento de muitas pessoas, cresceu graças ao aporte, né, feito pelo BNDES. O senhor se vale também do BNDES? Olha, Paulo, eu acho interessante, as pessoas nunca avaliam pela capacidade, né, das pessoas de crescerem. Então, não valoriza as pessoas, a prata da casa, né? Você veja bem, o Ike Batista, não sei como é que chama ele direito, né? Cada hora, né? De um jeito. Então, você vê quantos bilhões de reais foram emprestados para ele. Está aí o banco, né? O banco vai receber quando, né? Já a JBS, né, recebeu os recursos, aplicou bem, hoje fatura quase 200 bilhões de reais, gera milhares de empregos, entendeu? E tem dinheiro em caixa até para quitar esses financiamentos, né, Paulo? Então, eu acho que as pessoas deveriam muito, eu não sou de ficar criticando, porque até mesmo as oportunidades que eles tiveram foi pela competência deles, entendeu? E outros tiveram a mesma oportunidade e quebrou, deu calote. Entendeu? Eu, por exemplo, Teve gente que quebrou lojinha de R$1,99, não teve? Teve. Então, olha... A mais famosa, a presidente Dilma, né? Então... A presidente afastada. Eu não sou de ficar... Aliás, eu tenho orgulho onde eu vou. Eu estive esses dias em viagem aos Estados Unidos e depois fomos aí na Alemanha também, entendeu? E lá tem
investimentos desses brasileiros, né, que tem frigorífico na Alemanha, tem nos Estados Unidos, né, e chega lá, tá lá, aquela marca Prius é deles, ué. Comprou, chegou e comprou, ué. Peraí, nós vamos ficar agora falando dos caras porque eles tiveram competência? Entendeu? Mas eles falam, e o senhor está preparado para isso? Porque já falaram, por exemplo, o senhor esteve recentemente na Colômbia, não foi isso? Sim. Falaram, mas Vanderlan quer ser prefeito de Goiânia e vai buscar, vai conhecer a Colômbia, por que não conhecer melhor Goiânia? O senhor está preparado para esses embates? O senhor já enfrentou duas campanhas, né, para o governo do Estado. O senhor está preparado para esse tipo de coisa? Olha, quando eu me candidatei em senador candidato, falava a mesma coisa, porque eu viajei esse país inteiro, Paulo. Olha, lá em tal lugar tem um prefeito que está fazendo a diferença, eu ia lá, pegava o projeto e adaptava para lá. Eu estou indo agora para Campinas, em São Paulo. Depois nós vamos para Recife. Né? Lá tem bons programas do prefeito Geraldo Júlio. Mas com objetivos políticos, para a sua campanha? Não, para buscar projetos para adaptar em Goiânia. Por exemplo, em Campinas. Campinas, o prefeito de Campinas, Donizete, está fazendo uma verdadeira transformação com relação a desburocratizar a prefeitura, ou seja, esses projetos que a pessoa chega para dar entrada, é um parto para dar entrada, depois para receber a licença não sei quantos meses, lá é online, chegou, pagou, já sai com a licença do outro lado, entendeu, Paulo? Eu vou lá buscar e adaptar para Goiânia. Eu achei que eu tinha feito, em Senador Canedo, o sistema que eu tinha implantado na época, que era uma semana, 10 dias, eu estava abafando. Hoje eu vejo lá em Campinas na hora, sai na hora. Eu vou lá buscar e adaptar para Goiânia. Até porque eu não aqui tenho em Goiânia... vergonha, Paulo, de falar isso, não. Você claro. tem que pegar as boas ideias. O que eu fui fazer na Colômbia? Eu podia estar falando, eu fui na Europa ver o transporte coletivo e a mobilidade. Não, iam rir de mim. Eu fui na Colômbia porque há 20 anos atrás, Paulo, a Colômbia, principalmente Medellín, era só nas páginas policiais, ninguém queria ir lá por causa do tráfico. As favelas lá ninguém entrava. Hoje é referência mundial em mobilidade, em segurança, ou seja, o poder público foi para as áreas de risco. As favelas têm inclusive teleférico, né? Tem teleférico, o transporte coletivo funciona. Agora, é referência, eu fui lá e muitas das coisas que eu vi lá nós vamos adaptar em Goiânia. Uma delas, qual é? A mobilidade, por exemplo, Paulo. Olha, o transporte coletivo funciona tão perfeitamente, era uma coisa horrível que tinha lá, certo? Nós vamos trazer grande parte, né, adaptar para Goiânia. Não adianta falar assim, vamos pegar a Goiânia, vamos pôr teleférico. Lá porque tem morro, né? Claro. Não adianta, certo? Por exemplo, Paulo, o que eu vi lá foi, primeiro, que eles tiveram atitude. Primeira coisa, que eu perguntei lá ao ex-embaixador no Brasil, fui jantar com ele, é um dos que ajuda nessa coordenação. O que aconteceu para haver essa mudança? Ele falou, nós resolvemos ter atitude. Aí as coisas começaram a acontecer. Né? Aqueles morros que eu nunca tive coragem de subir no morro aqui no Rio de Janeiro. Andei lá livremente, tranquilo, vendo as bibliotecas no morro, certo? As pessoas fazendo cursos de qualificação profissional no morro, tranquilas. Né? Então você vê que quando o poder público e a comunidade se unem, as coisas acontecem. E eu pude ver isso lá de perto. Eu saí de lá maravilhado. O prefeito Paulo Garcia tem atitude? Olha, o prefeito, o que eu vejo, Paulo, eu acho que em tudo que você vai fazer. Você está aqui no seu programa, há quantos anos que você está aqui? Você está aqui porque você gosta. Eu vejo pela maneira que você entrevista, o jeito que você faz as perguntas e tal, você gosta disso aqui. Então, toda pessoa, quando está no que gosta, certo, as coisas tendem a dar certo, Paulo. O que eu vejo do prefeito Paulo Garcia, que aconteceu dele ser prefeito, ele não gosta, parece que é um fardo para ele, porque se gostasse, estava no meio da comunidade, vendo os problemas do povo, resolvendo os problemas. Paulo. Eu não vejo isso. Mas se ele gostasse, ele não se candidaria como candidatou à reeleição. Sim, Paulo, mas aconteceu. Ele era vice do Íris, foi escolhido vice do Íris, e depois não tinha outra maneira a não ser ir para a reeleição, até mesmo que o Íris o apoiou, entendeu? Aí vai para a reeleição, mas não houve planejamento, ele não planejou Goiânia. Não Essa eleição, o senhor diria, caiu no colo dele? Ué, caiu no colo. Essa eleição agora pode cair no colo do senhor? Ô Paulo, eu estou trabalhando... Sem tirar o seu mérito, evidentemente. Eu estou trabalhando para ir para segundo turno, para nós vencermos as eleições. Ainda tem aí no meio do caminho, tem as convenções, hoje somos pré-candidato, entendeu? Estou trabalhando muito, Paulo. Eu fui o primeiro a colocar o nome, Paulo, como pré-candidato. Quantas pessoas nesse intervalo? Vanderlan não vai ser, Vanderlan vai desistir, Vanderlan não sei o quê. Eu já vejo muitos aí que estão
estão ficando e nós continuamos na nossa batida. Mas não tem aquele ditado que diz que onde há fumaça, há fogo? Se diziam tanto que o senhor poderia não ser candidato, mas isso desde não tem um fundo de verdade? Desde 2010, né, Paulo? É interessante, o pessoal, eu não sei se é só comigo que acontece isso, Paulo, mas o pessoal é muito invocado comigo, né? Acho que o pessoal devia cuidar um pouco mais da vida deles, das candidaturas deles, e nos deixar, entendeu? A fazer o nosso trabalho, colocamos o nosso nome. Uma coisa, Paulo, que o pessoal, eu acho que ainda não observaram em mim, sabe? Eu não brinco de fazer política, eu não brinco de administrar, eu não brinco de chegar e falar, nós vamos fazer um projeto aqui para Goiânia voltar a sorrir, para Goiânia ser uma cidade de desenvolvimento, para uma Goiânia em que a gente vai saber daqui a 10 anos onde é que a gente vai estar, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, pelo menos um rumo. Eu não brinco, Paulo. Eu não estou aqui deixando, Paulo, para ficar brincando aqui, eu não vou deixar sacrificar até mesmo a questão das empresas, a questão familiar, para chegar aqui por vaidade, para ser prefeito de Goiânia, de forma alguma. Apesar de toda essa determinação, o senhor já experimentou, né, o gosto amargo de 2 derrotas. O senhor estaria preparado para uma terceira experiência dessa? Nem quero estar, Paulo. Preparado? Ninguém está preparado para perder, não, Paulo. Você vai para a eleição preparado para ganhar. Agora, se perder, paciência, fazer o quê? Nós vamos acabar. O senhor continuaria disputando outras eleições? Paulo, eu só vou deixar de disputar a eleição o dia que eu chegar e decidir que não vou ser mais político. Como foi o Íris? Que nem o Íris. Porque se eu sou político... Mas vai demorar tanto tempo assim? Viu? Se eu for... Não, aí não, porque as forças não dá mais, Paulo. Quando eu tinha aí meus 15, 20 anos de idade, às vezes eu passava 2 noites direto sem dormir, Paulo. Hoje não dá mais, se não dormir, 53 anos, vai... Né? O corpo já não é mais o mesmo, entendeu? Mas enquanto eu for político... Mas eles têm 82, vai fazer 83, são 30 anos de diferença. 30 anos. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você, Paulo. O dia que eu desistir, falar, não quero mais disputar a eleição, então tem que largar de ser político. Porque o político, se não disputa a eleição, ele é o quê? O que diz Dona Isaura quando o senhor pede a eleição? Não, ela é tranquila nesse aspecto, não tem... Paulo, eu não culpo ninguém, nem eu e nem ela... olha, eu acho que a gente aprende muito também com as derrotas, aprendi muito com essas 2 derrotas. Verdade. A gente só aprende a andar de bicicleta ralando o joelho, não é isso? E quantas quedas eu levei de bicicleta, Paulo, para aprender a andar de bicicleta? Então, a gente vai aprendendo, e a política todo dia tem novidade, todo dia você está aprendendo, Paulo. O próprio Lula, inclusive, só chegou à presidência depois de 3 disputas. 3 disputas, chegou na quarta, né? Chegou na quarta, quer dizer, perdeu 3, mas na quarta chegou lá e depois ganhou mais uma. Se você perguntar para mim, eu não quero perder mais uma não, Paulo. Não? Não. O que o senhor vai fazer para ganhar essa eleição, então? Trabalhar, além de buscar Paulo, essas experiências. Olha, o seu nome já é, né, razoavelmente conhecido, bastante conhecido. Falta o quê? Apresentar propostas, projetos, mostrar que esse Vanderlan, que foi prefeito de Senador Canedo, que é uma cidade, em comparação com Goiânia, bem pequena, que o Vanderlan de Senador Canedo dá conta de administrar Goiânia, uma cidade de 1.400.000 habitantes? Paulo, eu acho que é uma série de fatores aí que acho que pode ajudar. É você saber levar a mensagem para o eleitor, porque o eleitor ele vai ter pouco tempo para ouvir os candidatos. Então você tem que saber esse time, esse tempo, entendeu? De levar a sua mensagem para ele, entendeu? Eu já tenho uma vantagem boa aqui em Goiânia, que eu considero, que devido à administração em Senador Canedo, todos aqui em Goiânia praticamente sabem, né? Às vezes não liga até o nome, mas quando fala Vanderlan, é o ex-prefeito de Senador Canedo, aí já passa para 92% que conhece, entendeu? É o ex-prefeito. Essa associação, então, com o nome de Senador Canedo não é ruim para o senhor? Não, de forma alguma. Porque tem gente que fala, o Vanderlan dá entrevista para falar sobre candidatura à prefeitura de Goiânia, mas não para de falar do senador. Mas a experiência que eu tenho é Senador Canedo, eu nunca vou deixar de falar do Senador Canedo. Se eu falo assim, na área da saúde, Paulo, para resolver o problema da área da saúde, tem que investir no PSF, no Programa Saúde da Família. Por quê? Porque eu investi e deu certo no Programa Saúde da Família. Tem que criar o centro de especialidades médicas, odontológicas, fisioterapia, porque eu investi e fiz. E aonde é que eu fiz? Não foi em Goiânia. Eu tenho essa experiência de Senador Canedo. Se for assim, Paulo, você pode ter candidato aí que não pode ser candidato a nada, ué. Que experiência que tem? Não administrou nenhum carrinho de picolé, né? Aí fala, que experiência que esse sujeito tem? Tá bem. Vamos continuar falando sobre política, sobre essa campanha, né, que já está nas ruas, né, na verdade, embora não oficialmente, mas o senhor, por exemplo, está trabalhando, como já disse, há muito tempo. A gente vai querer saber mais detalhes daqui a pouco. Fica ligado.
Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso, ele que é do PSB e é também presidente metropolitano do partido. Vamos falar um pouco mais de outros partidos, vamos voltar para o PMDB. PMDB que vive dias, né, de disputas internas, de discordâncias internas. Essa semana, por exemplo, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, emitiu uma manifestação a respeito da decisão de Iris Rezende de encerrar a carreira política e, consequentemente, também de não disputar a prefeitura de Goiânia. Maguito fez elogios ao governador, ao ex-governador, mas aí vem de novo a ex-deputada Iris de Araújo, que é esposa de Iris Rezende, para quem eventualmente não saiba, e que usou o Twitter, mais uma vez, que é a arma que ela tem para manifestar a indignação contra certas pessoas do PMDB, que ela explica da maneira como você vai ver agora. Em carta aberta, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, ressaltou a importância de Iris Rezende para Goiás e para o PMDB. Em um dos trechos, Maguito Vilela escreveu: "A minha trajetória política foi construída com muito orgulho ao lado de Iris Rezende, que é o maior líder político do estado de Goiás. O tenho como amigo, companheiro e, sobretudo, irmão político." Em outro trecho, o prefeito de Aparecida continuou: "O povo goiano reconhece o trabalho desenvolvido por Iris Rezende. Como companheiro e irmão político, respeito esta decisão tomada pelo maior líder do PMDB de Goiás. Agradeço publicamente a Iris Rezende por mais de 5 décadas de contribuição dada ao desenvolvimento do nosso estado e do Brasil." Em resposta a PMDBistas, a ex-deputada Dona Iris Araújo escreveu: "É assim, cartas daqui, palavras de lá vão se desnudando. Aos poucos, a verdadeira intenção de setores PMDBistas. Iris é bom de votos, mas..." Em outra postagem, completou: "Fui a única mulher a discursar no palanque das diretas já. E olhe que naquela época mulher não discursava. Não será agora que vou me calar." Depois da publicação da carta de Maguito Vilela, Iris Araújo usou a mesma rede social para dizer que mais do que nunca o PMDB precisa de um ataque de sincericídio e parar de falar e escrever uma coisa e agir como outra. Ninguém nasceu ontem. Bem, esse desentendimento, essa falta de sintonia entre Dona Iris e Maguito é antiga, né? Quer dizer, não vem de agora com essa decisão de Iris. Olha, Paulo, eu tive no PMDB 1 ano, eu tenho um maior respeito por todos os membros do PMDB. E nenhuma reunião que eu tive ou conversa com o Maguito Vilela, ele deixou de elogiar e sempre agradecer, dirigindo ao Iris com muito respeito. E essa carta vem a confirmar tudo que nas conversas a gente já teve. Então, mas Dona Iris disse exatamente isso, não adianta escrever uma coisa e fazer outra. Mas o que eu vejo nas atitudes dele sempre foi atitude de respeito. Agora ele é um líder também, né? Ele é um novo líder do PMDB agora? Eu vejo as críticas que Maguito recebeu aí, por ele ter, como prefeito de Aparecida, ele ter, por exemplo, parcerias com o governo do estado, né? Então, as pessoas, às vezes, tem muita gente que às vezes acha que não, o Maguito é do PMDB, ele tem que chegar ali, ele tem que ir para a briga, né? Ele não tem que pensar no povo de Aparecida, não é por aí. Eu fui prefeito, eu fui eleito em senador Canedo, disputei com o partido do PSDB, que era do Marconi, o mesmo governador que é hoje, era a época. E eu tive excelentes parcerias com o governo do estado, então eu não vejo. Passou a eleição, tem que ter essa parceria. Muitos criticam e atacam o Maguito por causa disso. Olha só a Goiânia, pegando 100 milhões de dólares agora. Para fazer asfalto. Para fazer recapeamento, né? Recapeamento. Em algumas ruas que tem que tratar a base. Vai recapar, a primeira chuva que vier, o dinheiro já foi jogado fora e a dívida em dólar ficou. O senhor acha correta essa decisão do prefeito Paulo Garcia de só agora, no apagar das luzes do governo dele, buscar uma quantia tão elevada, né, de dinheiro para fazer uma obra que certamente não poderá ser executada porque logo começa a chuva? Não é só isso que está errado nesse governo, não, Paulo. Não é só esse empréstimo em dólar, não. Esses aditivos com essas empresas que vêm sendo feitos, e agora começou a fazer alguns, e a Câmara, né, o vereador Elias Vaz mesmo, com relação aos fotossensores aí, ele fez a denúncia, está tudo parado, porque
A maioria deles não estavam funcionando e estavam aditivando milhões, mais de 5 ou 6 milhões já no contrato, que já era caríssimo, certo? Então, se você for observar agora no apagar das luzes, então, tem alguma coisa, na saída, tem alguma coisa aí que não está bem esclarecido nesse governo. O senhor não sabe o que é ainda, não? Eu não sei se é... Imagina? Pode ser, né? O jeito do PT de governar, né, Paulo? Qual é o jeito do PT de governar? O jeito do PT de governar é esse, de fazer muitos contratos com empresas para financiar campanhas, Paulo. É esse o jeito do PT de governar. E por que isso continua até agora, na sua opinião? Está acabando, né, Paulo? A Lava Jato chegou e está passando um pente fino em muita coisa, né? Em muita coisa. Eu acho que se não tiverem mais cuidado, vai ter mais escândalos aí, viu? Próximo prefeito de Goiânia vai encontrar que situação, o senhor imagina, financeira da prefeitura? Olha, a Goiânia, o Paulo, é uma cidade rica. Goiânia é uma cidade fácil de governar, não é difícil de governar, Paulo, porque tem recursos. O que tem que acontecer é deles serem melhores aproveitados, entendeu? Hoje, Goiânia, com esse orçamento de praticamente 5 bilhões e meio, dá para fazer uma excelente administração, dá para fazer uma excelente educação, são 25% para a educação, 15% para a saúde, não tem explicação de estar esse caos na saúde do jeito que está, não tem investimento nenhum no esporte. Paulo, cadê as escolinhas, iniciação esportiva? Não existe nada disso, então dá para se fazer, sim, uma cidade bela, uma cidade arrumada, uma cidade que o povo... pode bater no peito e dizer, eu moro em Goiânia. Hoje o povo está com vergonha de dizer que mora em Goiânia. O senhor falou em escolinha, me lembrei dos CMEs, né? Foram prometidos 81 CMEs nessa administração. 84, né? 81. 81? 81. Para mim tinha sido 84. E a maioria está aí, alguns, né? Acho que 15 ou 16 em construção, foram entregues 8 ou 10, se eu não me engano, né? É o resultado desse governo aí, né? Muita promessa e não está se acontecendo. Falta de foco. O senhor pretende fazer o quê para não perder o foco caso o senhor seja eleito? Porque Goiânia, eu tenho a seguinte impressão, presidente, que o próximo prefeito de Goiânia vai ter muita dificuldade, primeiro, para mapear tantos problemas de obras iniciadas e paradas, de obras inconclusas, de obras que foram prometidas, não foram cumpridas, de dinheiro, como o senhor disse, destinado a aditivos de contratos absurdos, como denuncia sempre o vereador Elias Vaz. Eu tenho a impressão de que o prefeito, quando se sentar na cadeira, vai demorar muito a conseguir entender o que é que está acontecendo nessa cidade. Paulo, para isso existe a transição entre a eleição, Paulo, e a posse. Nós já temos muita coisa mapeada de Goiânia, eu tenho andado, eu tenho percorrido, eu tenho pegado muitas informações, até mesmo que a maioria delas está claro para a gente ver, né? Saúde, quantos PSFs tem, como é que estão as equipes e tudo mais. Então, isso daí, Paulo, dá para nós, não precisa sentar na cadeira para começar a tomar as medidas. Nós já temos que sentar já tomando, já sabendo as medidas emergenciais que estarão que ser tomadas. Mas o senhor não vai saber de tudo. Não vai saber, Paulo, mas em pouco tempo se pega, Paulo. Em pouco tempo. Quando você entende um pouco de gestão, Paulo, e planejamento, você pode ter certeza que isso aí não é bicho de sete cabeças, não. O senhor fecharia as torneiras para alguma coisa, caso fosse eleito, seja eleito? Sim, lógico. Para que o senhor fecharia a primeira torneira? Desperdício. De quê? Desperdício em todo sentido, de compra de materiais, de desperdício de energia, desperdício... Aliás, o desperdício do dinheiro público. Essas torneiras seriam desperdício de incompetência. Então, acabar com isso daí, entendeu? O prefeito Paulo Garcia chegou a fechar a prefeitura, inclusive, trabalhou em meio período a prefeitura, sob o pretexto de economizar café, água e telefone. E, no final das contas, ele próprio reconheceu, embora não tenha tido a devida repercussão, que ele não deu conta de fazer a economia prometida. Mas espera aí, se for para ter a economia do jeito que foi feito, então não abre hora nenhuma. Vai fechar... Não abre, aí não vai economizar tudo, desliga as luzes, desliga tudo. Não seria correto o prefeito chegar... É errado, aí. Prefeitura meio período, eu nunca vi isso. Esse consumo, né, a que ele se referiu, de café, água, enfim, telefone, etc., é dentro do ambiente de trabalho. Se um prefeito não dá conta de conduzir, de controlar, de comandar o próprio ambiente de trabalho, tanto que não teve, porque a economia não chegou onde ele queria, significa o quê? Que a gente está perdido mesmo, é isso? Cara, é aquilo que nós falamos no início. A pessoa, quando não tem vontade, eu acho que eu acho que o Paulo, ele como prefeito, ele é um bom médico, né? Está no lugar errado, Paulo. Não é fechando prefeitura. O que é uma prefeitura? Ela tem que levar o atendimento a seus munícipes. Se a prefeitura está fechada, como é que vai atender?
Não existe isso, Paulo. Então, realmente a falta de compromisso, é a falta de vontade em resolver as coisas. O senhor está preparado para receber caso, repito, caso seja eleito? E é uma pergunta que é normal fazer quando a gente entrevista pré-candidatos, a gente coloca tudo no condicional. O senhor estaria preparado para receber críticas? Nosso programa, por exemplo, quando vê as coisas erradas, a gente faz as críticas. Quando vê as boas, a gente mostra também. Paulo, nós homens públicos, se não estiver preparado para receber crítica, vai sofrer muito, viu, Paulo? Então, estou preparado, sim, Paulo. Eu acho que crítica, você tem que tirar lições disso, porque toda crítica ela tem um porquê, entendeu? Então, eu sempre recebi as críticas, entendeu? Agora, se eu acho que eu estou correto, eu vou tentar explicar, né? Não, aqui não é bem assim, entendeu? Então, eu estou preparado para receber crítica. Isso é bom, viu? Porque o prefeito Paulo Garcia nem isso faz, né? Quer dizer, a crítica... E aí já vai uma crítica a ele também. Nem ele faz, nem os secretários dele fazem também, no sentido de explicar por que está acontecendo determinada coisa errada ali na administração dele. Quer dizer, ele se fecha em copas e não dá explicação de nada. E a população fica irritada. Quer dizer, vai criando uma panela de pressão. O prefeito Paulo Garcia errou redondamente, na minha opinião, na medida em que ele passou a deixar de dar entrevistas, de explicar, de ouvir o povo, de ouvir os vereadores. Ao contrário, com os vereadores sempre foi uma conversa, né, de acertos para votações apenas. E cargos. O senhor vai se deixar levar pelos vereadores que querem cargos? Quando chega nesse ponto, Paulo, fica ruim porque não se administra. O prefeito, para administrar bem, Paulo, ele tem que estar nas obras, ele tem que estar ouvindo o povo, porque ali ninguém vai mentir para ele, né? O secretário que blinda ali o prefeito, que não deixa ninguém chegar perto, entendeu? E vai falar só o que ele quer ouvir, que vai agradar os ouvidos dele. Então não é assim, Paulo. Tem que estar no meio do povo. É no meio do povo que você vai saber que está faltando médico no posto de saúde, que está faltando, às vezes, professor, que está faltando creche, né? É no meio do povo, faltando remédio, entendeu? Se não tiver no meio do povo, se não tiver andando, Paulo não vai ficar sabendo, aí vai ficar ali e vai achar que está tudo às mil maravilhas, porque hoje, quando você vê alguns puxa-saco do prefeito, Goiânia é cidade sustentável, é tudo bonito, tudo maravilhoso, funciona que é uma maravilha. Ninguém está passando para ele a realidade. Eu tenho andado Goiânia, Paulo. Verdade. Tá bem. Vanderlan Cardoso, pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSB. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Presidente, boa noite. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço e passa muito rápido, né? Entrevista muito boa. Obrigado aí pelo carinho, por estar nos recebendo. Uma boa noite a você de casa. Obrigado a você também. Boa noite.